Amém? Podeis assentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que nós lemos, Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. O texto que norteará a nossa igreja neste ano de 2021, um ano que traz muitas expectativas, apreensões. Estamos nos despedindo já de um ano muito difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou, amém? E nós queremos adentrar o próximo ano, e poderíamos escolher um outro tema. Poderíamos escolher algum tema de vitória, de cura, de milagre, mas nós decidimos escolher o tema que nos leva a exaltar Jesus sobre tudo, sobre todos e em quaisquer circunstâncias. É impressionante que essa divisa que nós escolhemos, ela é uma divisa, se nós lermos só esses 3 versículos, ela vai nos falar de uma grande vitória, de uma grande exaltação, porque ela diz: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um texto que nos entusiasma, que nos encoraja, que renova a nossa fé, que nos dá uma certeza que com Jesus e em Jesus nós somos mais do que vencedores, e a vitória já nos foi garantida, apesar de toda essa tragédia que vivemos, de todo esse tempo de incerteza, de apreensão. A palavra diz que Deus exaltou o nome de Jesus e o colocou sobre todo nome, e nos dá a garantia de que nós que confessamos Jesus, que já o fizemos, nós nos antecipamos àqueles que farão, alguns ainda para a salvação e outros para a perdição, se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém, é muito importante no texto nós entendermos como começou o versículo 9. Ele começa assim: por isso Deus o exaltou. Se nós tirarmos esse início e começarmos: Deus o exaltou à mais alta posição, isso não haveria nenhum erro, porque Deus realmente exaltou Jesus, o seu nome, à mais alta posição. Mas é impressionante nós sabemos o porquê e o como. Então nós retornamos aos versículos 5 a 8, porque eles vão dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, o que Paulo está falando é o seguinte: olha como é que Jesus fez, olha como Jesus agiu, olha a forma que Jesus viveu. Ele será exaltado, mas preste atenção, ele vai dizer que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou. Que coisa impressionante! Deus não o exaltou porque Jesus veio como um rei militar, armado, poderoso, com um exército de milhares de homens, mais poderosos que as legiões romanas, para assolar os reinos da terra e então inaugurar um império terreno cujo ele fosse o tirano da vez. Não! Deus não o exaltou pelo fato de Jesus ter vindo e destronado todos os poderosos da terra, ter pisado na cabeça dos imperadores romanos. Não.
Deus não exaltou Jesus porque ele veio para imediatamente destruir os sacerdotes, o sumo sacerdote, os rabinos, os fariseus, e dizer que ele era o Senhor. Não foi por isso. Aliás, ao sair do Getsemane, no seu momento de agonia, quando ele vai ser preso, Judas chega no Getsemane com vários soldados. Jesus fala assim: mas vocês vieram me procurar com espadas, com varapaus, mas eu estou no meio de vocês esse tempo inteiro. Ora, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria uma legião, um exército dos céus, e eu destruiria vocês. Nós costumamos exaltar as pessoas que fazem coisas extraordinárias, no sentido de demonstrar riqueza, força, poder, sucesso, vitória. Mas não foi por isso que Deus exaltou Jesus e o seu nome. Não foi por isso. Todas as vezes que você lê esse texto, pare nessa expressão: por isso Deus o exaltou. E vá aos motivos. Embora sendo Deus, porque Jesus é Deus, Deus pode tudo, Deus é soberano, Deus é poderoso, ninguém pode ir contra Deus, nem o diabo. Mas Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus foi um homem desprendido. Ele se desprendeu dessa condição, do poder que ele continuava a ter de Deus. Tendo feito isso, ele esvaziou-se a si mesmo. Você sabe que nós vivemos numa sociedade que não esvazia ego. Pelo contrário, gosta de alimentar o ego. As pessoas ficam, não é? Você já viu aquele negócio? Tem gente que vai fazer uma palestra ou alguma coisa, se não falar aquele currículo todo, alguns até inventam, né, e acrescentam coisas para se tornarem ministros e outras coisas aí, né? Aí vai enchendo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, e vai, né? Jesus esvaziou-se a si mesmo. O currículo dele não tinha muita coisa não, né? Ele era Deus. E ele podia se apresentar diante dos judeus lá na Galiléia e dizer: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Mas o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo e veio a ser servo. A condição que Jesus assumiu enquanto estava na terra foi de servo, e não foi de senhor, embora ele fosse senhor. É impressionante como nós também somos tentados a abandonar qualquer condição de servo. Nós gostamos de ser servidos e às vezes cometemos até essa falha, né? Como crentes, como cristãos na igreja, né? Às vezes nós gostamos mais de ser servidos do que de servir. Nós gostamos mais das posições de grande destaque do que das posições mais humildes, né? Às vezes fala assim: um exemplo, eu vou pedir ao Pardo: esse domingo você não vai cantar não, você vai ficar lá embaixo, lá no estacionamento. Mas no estacionamento? No estacionamento? Ou você, irmã, não vai ficar aqui no culto não, você vai ficar com as crianças lá no berçário, ou lá no culto infantil, não vai dar para estar aqui com a gente. Mas lá, por que não aqui? É impressionante. Mas olha, Jesus, embora sendo Deus, não se apegou a esse fato extraordinário. Ele esvaziou-se a si mesmo e ele se tornou servo. Servir e não ser servido, não ocupar a alta posição. Jesus não quis ser o sumo sacerdote, Jesus não quis ser um dos sacerdotes, Jesus não quis ser um rabino, Jesus não quis ser um fariseu. Ele veio para ser servo e serviu durante todos os anos em que esteve na terra. Tornou-se semelhante aos homens, a mim e a você. Por isso ele sentiu fome, ele sentiu sede,
ele teve dor, ele chorou, ele entrou em um estado profundo de agonia, como todos nós. Agora você percebe o seguinte: Deus se fazer como um de nós, com as nossas limitações. Você imagina Deus se submeter a esse estado que nós estamos de apreensão por conta do Covid-19? Você imagina Deus submeter isso? Jesus submeteu a todas as limitações. Ele também foi de um povo oprimido pelo Império Romano. Ele também foi e deixou e foi criado lá na Galiléia dos gentios, lá em Nazaré. Por isso Natanael falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por isso Jesus foi contado com os pecadores. Ele vai ser crucificado diante de dois salteadores, ladrões condenados à morte. Olha só, nada de honra, nada de beleza. Isaías vai dizer assim: não havia beleza em sua face, nada nele que nos atraísse, nada. Então esse Jesus torna-se como um de nós, comum, sem atrativos, sem beleza, sem uma expressão poderosa no sentido de que as pessoas soubessem que ele era rei. E por isso muitos o rejeitaram e ainda continuam a rejeitá-lo. O texto diz que ele, tornando-se homem e se encontrando em forma humana, olha só, ele só vai descendo. Nós queremos subir, né? Ele vai descendo. Ele é Deus, ele não se apega a essa condição, ele esvazia-se a si mesmo, ele torna-se homem como eu e você, e em forma humana ele humilha-se a si mesmo. Quem de nós gosta de ser humilhado? Nós queremos subir, Jesus desceu. O Dr. Billy Graham, ele certa vez pregando, disse assim: a coisa mais extraordinária do mundo não foi o homem subir à lua, mas foi Deus descer à terra. A coisa mais extraordinária não foi o homem ir à lua, e o mundo na década de 60 parou por causa disso, embora isso tenha sido algo extraordinário, mas o maior acontecimento foi o Deus descer à terra. E o texto diz então que Jesus humilhou-se, ele humilhou-se a si mesmo, ele foi maltratado, ele foi ferido, ele foi humilhado, a sua face foi escarrada, ele sofreu dores, ele sofreu todas as dores. Ele desceu. E aí o texto diz que ele foi obediente. Como é difícil obedecer. Nós vivemos numa sociedade que tem ojeriza a obedecer. Os filhos não querem obedecer aos pais, os funcionários não querem obedecer aos seus patrões, as crianças não querem obedecer aos idosos, e a gente vai nas categorias assim, né? Ninguém quer obedecer mais nenhuma regra, porque a desobediência está impregnada em todos nós. Mas é impressionante que Jesus tornou-se obediente, obedeceu a Deus Pai, e obedeceu, não foi só vá para lá ou vem para cá. O texto diz que ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, a pior de todas as mortes, a pena mais cruel possível no tempo de Jesus, que era utilizada pelo Império Romano para os piores, os irrecuperáveis, os malditos. E quando eu olho esse texto, ele foi obediente até a morte de cruz. Eu me reporto ao Getsêmani, Jesus orando em angústia, começando a transpirar gotas de sangue. Ele diz assim: Pai, se for possível,
passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Obediente até a morte, e morte de cruz. Naquela noite Jesus é apanhado, preso, açoitado durante toda uma noite, julgado incorretamente, condenado, humilhado, ferido, e ele vai à cruz. E mais uma vez na cruz, em grande agonia, ele se dirige de novo a Deus e diz: meu Deus, por que me desamparaste? E ele continuou obediente até a morte, e morte de cruz. A prova disso é que ele se dirige ao Pai e diz: está consumado. E expirou. Você percebe que é uma direção completamente oposta a tudo que nós esperamos e muitas vezes ensinamos, inclusive na igreja, inclusive nas relações eclesiásticas. Você já percebeu isso? Ninguém admite descer, obedecer, servir, humilhar-se. Mas Jesus foi obediente, embora sendo Deus, não se esqueça disso. Continuando a ser Deus, embora sendo Deus, embora podendo tudo, tendo todo o poder. Não se esqueça que antes da crucificação, ele reúne os seus discípulos e diz assim: ó, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Desculpe, antes da ascensão. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas ele é obediente até a morte, e morte de cruz. Agora vê se faz mais sentido para você eu dizer assim: por isso Deus o exaltou. Amém? Por isso Deus o exaltou. Faz sentido com o conceito bíblico. Os humilhados serão exaltados. Nós precisamos exercitar isto, aceitar isso, e ter Jesus como exemplo, porque Paulo vai começar esse texto dizendo o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, nós queremos dedicar esse ano à exaltação do nome de Jesus. Eu gostaria muito que você respirasse isso conosco. Glorificar o nome de Jesus. Eu quero convidar e convocar os músicos de nossa igreja, os cantores, que quando começarem os ensaios, é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele deve ser exaltado e não nós. O culto é cristocêntrico e não antropocêntrico. Nós não somos uma instituição de autoajuda. Nós somos um corpo que recebe a ajuda do alto. Isso faz toda a diferença. Nós queremos pregar, e aos pregadores de nossa igreja eu os convido e os convoco. Nós vamos pregar o nome de Jesus, expor essa pessoa maravilhosa que é Jesus, apesar das nossas limitações, procurar conhecer Jesus, imitar Jesus, proclamar Jesus, viver e, se preciso, morrer por Jesus. Eu quero convidar os professores da escola bíblica discipular, eu quero convidar os nossos líderes de células, eu quero convidar os líderes embaixadores do rei, mensageiros do rei, adolescentes, crianças, jovens, adultos, que se ocupem em estudar, em aprender, estreitar laços com o nome de Jesus e apresentar o nome de Jesus, para que a nossa igreja esteja e seja impregnada e tenha o cheiro de Cristo. Amém? Agora, para isso nós vamos ter que fazer um monte de coisa, né? Não dá para ter, aí eu vou abrir, né? Não dá para ter frescura. Ai,
Irmão falou que eu não canto bem, não volto mais nessa igreja. Ai, pastor nunca me colocou para pregar, também não volto. Ai, eu sentei lá no canto e aí eles ligaram o ar para gelar aqui no meio. Eu também não volto também. Ai, fulano passou por mim e não me deu bom dia, então também não volto. Bom, aí tem é tudo o contrário do que Jesus fez, Tudo ao contrário. Todas as vezes que eu e você, nós tivermos algum sentimento semelhante a esse, eu convido você e a mim a voltarmos a esse texto. Embora sendo Deus, Ele não achou que deveria apegar-se a isso. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se como os homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se, está descendo, está vendo? Tornando-se servo e obediente até a morte, e morte de cruz. Agora presta atenção, por isso Deus o exaltou. Deus pode nos honrar, Deus pode fazer com que o nosso nome cresça, embora nós não mereçamos, Ele não tem nenhum compromisso com isso. Deus pode fazer com que nós galguemos posições altas ou não, mas nada disso deve ser buscado e nada disso deve ser motivo do nosso comprometimento com a igreja de Jesus. Porque Jesus desceu até onde nenhum de nós teria condições de descer. Foi por isso que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Amém? Não há nome que se compare ao nome de Jesus. Não há nome que possa ser nem mesmo semelhante em poder, em influência e glória do que o nome de Jesus. Porque Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todos diante de Cristo, ajoelhados, em sentido de humilhados diante dEle, abnegados diante dEle, obedientes a Ele, humildes diante dEle, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gosto dessa expressão. Todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu vou te falar uma coisa, até Satanás vai se dobrar diante do nome de Jesus. Satanás se curvará diante do poder, da majestade e da glória do nome de Jesus. Por isso nós queremos, como igreja, exaltar com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com todo o nosso entusiasmo, com os nossos dons espirituais, com os nossos talentos naturais, com o nosso tempo, com a nossa inteligência, com os nossos bens, com a nossa vida, o nome de Jesus. Porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos adorar e exaltar o nome de Jesus. E esta última canção, eu quero convidar você também a cantar com uma linda oração de reconhecimento da beleza. Jesus.
Senhor da igreja, o centro de todas as coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao escrever a sua carta aos Efésios, dizendo assim: e fazer convergir todas as coisas, no céu e na terra. Convergir para isso. Nós queremos exaltar o nome de Jesus. Vamos adorar.